Sua vida amorosa está parada, travada, enrolada ou bloqueada? Eu sou Maria Cláudia Cabral, especialista em recomeços, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como desbloquear a sua vida amorosa e descobrir as 3 posturas que você adota inconscientemente e que atrapalham tudo. Mas afinal de contas, o que é mesmo uma vida amorosa bloqueada? Talvez você já saiba, mas vamos fazer uma revisão do passo a passo para ver se está batendo? Então, são 5 os tipos de bloqueio que você pode experimentar na sua vida. Vamos lá? Primeira delas, quando você é invisível para os homens. Sabe quando você entra no bar, num show, num shopping, numa festa e ninguém nota a sua presença? Quando você praticamente passa a noite inteira na mesa, todas as suas amigas são paqueradas e ninguém te olha? Então, isso é um sinal de que a sua vida amorosa está bloqueada. Ninguém te vê, você não é vista. O segundo sintoma é quando você sempre se apaixona por aqueles caras que não te dão a mínima. Não significa que você não seja apreciada. Às vezes até tem aquele seu melhor amigo que é super afim de você há um tempão. Mas você cisma de se apaixonar exatamente pelos caras que não estão disponíveis para você. Seja porque eles estão apaixonados por outras pessoas, seja porque eles não te veem, seja porque eles nem curtem mulheres. Muito comum, né? Terceira forma de identificar que a sua vida amorosa está travada é quando você entra no lugar mais lotado de homens bons e o seu dedo escolhe justamente aquele que é mulherengo, alcoolista, safado, sem vergonha e cafajeste. Porque acredite, muitas mulheres têm o chamado dedo podre, ou seja, elas têm o melhor radar para cafajestes que existe. Eu não sei se esse é o seu caso, se você conhece alguém assim, mas esse é um sinal inequívoco de que a sua vida amorosa está bloqueada. O quarto sintoma é quando você só conhece homens casados ou homens totalmente indisponíveis, comprometidos com o trabalho ou comprometidos com uma outra família. E o quinto não é exatamente um bloqueio de se relacionar, mas é um encontro frequente com relacionamentos péssimos. Você é a rainha do relacionamento tóxico. Entra homem, sai homem na sua vida e eles são abusivos, te desqualificam, te afastam dos seus amigos e família, te diminuem e te traem. Bom, esses são os 5 sintomas, mas e aí? Se esse tipo de conteúdo te interessa, aproveita e já se inscreve no canal. Você pode achar que a razão pela qual sua vida amorosa está travada, está parada, está bloqueada ou enrolada, é porque você é azarada, é porque isso é um karma, uma sina, um destino. Pode ser que você até acredite que porque você está feia demais, está gorda demais, está magra demais, talvez porque você seja séria demais ou brincalhona demais. Talvez você até acredite que isso acontece porque você é uma mulher inteligente, poderosa e independente e os homens não dão conta. Pode ser que você acredite nisso, mas eu tenho algo para te contar. Existem 3 posturas. 3 posturas que você adota e que você não tem noção que adota, muitas vezes, e nem o quanto elas impactam na sua vida e nos seus relacionamentos. Anota uma coisa, na vida e nas relações, nada é o que parece. E eu vou te mostrar essas 3 posturas e como você pode modificar essa situação com um exercício que eu vou te passar no final desse vídeo. Então fica comigo até o final. Aproveita essa pausa para compartilhar
com as suas amigas que estão vivendo a mesma situação. Quais são essas 3 posturas? Existe um período do desenvolvimento infantil que vai ali dos 5 aos 7 anos de idade, em que a menina se apaixona pelo pai. O pai é o primeiro amor. E nada mais natural, porque ela começa a observar o mundo e as relações em volta e ela percebe que ele é feito de pares. Então, quando o papai brinca que ela é a namoradinha do papai ou a princesa do papai, a menina acredita que ela é o par do papai. Às vezes, acontece a frustração saudável de perceber que o papai não é só dela. Tem uma mamãe que é o par do papai. E quando essa menina percebe que o papai já tem um par, e isso fica muito claro, dito pelo pai, dito pela mãe, ela então amadurece e passa a procurar no mundo um par para ela. Muitas vezes, nessa fase do desenvolvimento, o pai, por ignorância do assunto, continua tratando a filha como uma princesinha, continua tratando a filha como a sua princesinha. E a criança acredita. E começa a internalizar a ideia de que o seu par é o seu pai. Isso fica gravado no inconsciente e você se torna uma mulher adulta e passa a buscar o seu pai nos homens. Passa a buscar esse par, imagem e semelhança do seu pai. Até aí, seu problema ainda não é enorme, mas ele fica enorme no momento em que você se dá conta que ao colocar o pai no lugar de par, você bloqueia a possibilidade de um homem real ocupar esse espaço. Primeiro, porque você não vai encontrar um homem igual ao papai. Segundo, porque do ponto de vista sistêmico, esse lugar já está ocupado. E 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Se o lugar de par está ocupado pelo pai, não existe espaço para um outro homem. Como sintoma, você vai perceber que os homens se aproximam, mas não permanecem. Por alguma razão estranha, você até atrai homens legais, mas eles não ficam. Ou você é invisível para eles. Por quê? Porque o lugar está ocupado. E no nível inconsciente, os homens com os quais você se encontra sabem que esse lugar está ocupado. Eu sei que parece estranho, mas a verdade é que no nível inconsciente todos nós nos comunicamos. É um feeling, é uma energia, é uma emanação, é quase um cheiro. E aí eu te pergunto, será que o lugar do seu lado está vazio ou está ocupado? A segunda postura acontece também em função da sua relação primária com o pai. Dessa vez, não porque você é a namoradinha do papai, mas porque muitas vezes seu pai foi embora, abandonou você e sua mãe quando você ainda era pequena, não te reconheceu como filha, ou era ocupado demais, viajava demais, ou tinha um casamento difícil com a sua mãe, cheio de conflitos, traições, brigas, e aí você, no seu amor cego infantil, resolve defender a sua mãe, se colocar entre os dois. Em defesa da mãe, você passa então a ver os homens a partir dos olhos dela, ver os homens a partir da referência de relação que você tem com esse pai que parece não ser ideal. O que acaba acontecendo é que desta forma você passa a ser o par da sua mãe, aquela mulher que se mostra forte, aquela mulher que é guerreira, aquela mulher que não precisa de homem para nada. Afinal de contas, já é possível trocar lâmpada e abrir vidro de maionese sem precisar ter um homem do lado, não é? Porque você dá conta
Você dá conta de criar os filhos sozinha, você dá conta de se sustentar sozinha, você dá conta de dormir sozinha, você dá conta de viajar sozinha. Você é uma guerreira, você é forte, você aguenta. Mas só você sabe da solidão das noites de inverno. Só você sabe como você gostaria de ir acompanhada nas festas de família. Só você sabe como dói ir no casamento da amiga, no batizado da neta da outra amiga, e só você está sozinha. Quando a gente olha para os homens a partir dos óculos e das lentes da mãe, quando a gente olha para os homens enxergando esse pai que foi ausente, que foi mulherengo, que foi abusivo muitas vezes com a mãe, olhando como se a mãe fosse, não há espaço para você, mulher, se relacionar com um homem. Ou você vai atrair exatamente homens que tenham as exatas características que você não aprecia no seu pai. Quantas vezes eu atendi mulheres ou eu recebi perguntas de mulheres que me dizem: eu sempre atraio homens com as mesmas características ruins do meu pai. E enquanto você não olhar para isso e desemaranhar, desenrolar essa situação, você vai continuar atraindo esses mesmos homens. Os CPFs vão mudar, mas os homens serão sempre os mesmos. Imagem e semelhança das sombras do seu pai. A relação homem-mulher dos seus pais é a relação homem-mulher dos seus pais. A sua relação com este homem é uma relação de pai e filha. Você é menor. Se ele foi ou não um bom homem para sua mãe, isso é problema deles, não seu. Mas inconscientemente você, no seu amor cego infantil, querendo defender a mamãe, se colocou diante dela, adiante dela, protegendo ela. E aí, a sua vida amorosa foi por água abaixo. Conhece essa história? Faz sentido para você? E a terceira postura, ela se expressa quando você está presa ao passado. Qual passado? Dos seus ex-relacionamentos. Acredite. Muitas vezes eu vi mulheres presas ao primeiro namorado. É verdade. Presas pela dor, presas pela mágoa, presas por um segredo, presas por uma frustração. Você pode estar presa ao primeiro namorado, ao ex-marido, até ao falecido marido. Se ele está vivo, você pode estar presa pela raiva. Você pode ter vontade de eliminar, se livrar dele. E quanto mais você tem vontade de se livrar dele, quanto mais você quer que ele morra, que ele suma, que ele desapareça, que ele vá ser feliz no quinto dos infernos, mais você se vincula a ele. Se ele faleceu, talvez você esteja amarrada, presa às boas memórias dessa relação incrível que você viveu. Tão presa que você não consegue nem lembrar da parte ruim. E das duas maneiras, o lugar ao seu lado ainda está ocupado. É muito importante você fechar o relacionamento, encerrar aquele relacionamento, para que você possa ter a oportunidade de ter novos relacionamentos. Um bom final garante um bom novo começo, com o mesmo homem ou com outros homens. Mas o que acaba acontecendo na vida real e que eu vejo acontecer com as minhas clientes, com as minhas seguidoras há 10 anos, são mulheres presas às mágoas, às raivas, às dores do passado. Mulheres que não conseguiram encerrar a relação, fechar a conta, passar a régua e seguir adiante. Porque trazem ainda na cabeça cemitérios de ex-relacionamentos, mágoas profundas que não foram deixadas para trás. Nesse caso, é muito importante que você possa fazer um divórcio sistêmico, que você possa encerrar essas relações reconhecendo a existência delas,
reconhecendo que você é a mulher que você é hoje, também porque você viveu essa experiência e aprendeu com ela. Agradecer a esses homens por terem saído da sua vida e deixado você livre para seguir adiante. Então, fechar o relacionamento, fazer o divórcio sistêmico, seguir adiante é muito importante. Reconhecendo o lugar desse homem, agradecendo, no mínimo, porque você é a mulher que você é hoje graças a ele e porque ele deixou o caminho livre para que você possa viver novas relações. Você conseguiria agradecer ao seu ex pelo que você aprendeu com ele? Pensa nisso. Essa é uma chave importante para abrir espaço para um novo amor na sua vida. Anota uma coisa importante. Não há como mudar o passado, mas você pode mudar daqui para frente. Tomar consciência, ver aquilo que você não via, entender onde você está presa, te ajuda a dar o próximo passo para a mudança. Se despedir do seu pai, deixando ele com o par dele e seguindo adiante em busca de um novo par. Se reconciliando com esse pai a partir do seu lugar de filha, para que ele possa seguir adiante a vida dele e você tenha espaço para receber um homem bom ao seu lado. Ou fechando, encerrando as suas relações passadas, fazendo um bom divórcio sistêmico para poder começar uma nova relação. E lembra, o divórcio sistêmico pode ser aplicado inclusive se você está vivendo um relacionamento que não está legal, mas que você acredita do fundo do seu coração que pode ser melhor. Encerrar um relacionamento ruim te dá a oportunidade, inclusive, de começar um novo relacionamento com o mesmo parceiro. Se esse conteúdo foi bom para você, se você quer ver mais vídeos sobre isso, se inscreve aqui no canal. Compartilhe esse vídeo e não esquece de deixar um joinha, porque isso me ajuda a ajudar mais mulheres. Vamos para o exercício agora? Então agora, toma esse tempo para você. Põe seus pés no chão, alinha sua coluna, apoia no assento do lugar onde você estiver. Seja o sofá, a cama, uma cadeira, um banco. É muito importante fazer esse exercício com os pés no chão, com os pés plantados na realidade. Alinha sua coluna e coloca toda a sua atenção na sua respiração. Isso. Não há nada a consertar, nada a mudar ou a comparar. É você agora. Então só observa. Observa enquanto pouco a pouco você vai tomando contato com o seu eu real, com o seu centro, por um instante. Se for melhor para você, fecha os olhos. Fechar os olhos te ajuda a interiorizar. E assim, de olhos fechados, vai lá atrás, volta no tempo. Volta no tempo em que seus olhos encontraram os olhos do seu primeiro amor. Lembra como foi a sensação. Lembra do sentimento. Lembra como foi essa história. Ele foi o seu primeiro beijo. De repente, ele foi o seu primeiro sexo. Eu não sei. Mas se conecta com ele. Talvez tenha sido um amor platônico, desses que ele nem nunca desconfiou. Ou talvez ele tenha sido o seu primeiro namorado, com quem você um dia imaginou que ia ter uma vida pela frente. Mas as estradas e os caminhos te afastaram dele. Ou talvez
só talvez, você tenha se casado com ele. Seja como for, se conecta com essa história e observa o que acontece no seu corpo quando você se lembra. Talvez, só talvez, vocês tenham se despedido quando você foi para a faculdade ou quando você se formou. E você tenha conhecido outros homens, alguns melhores, alguns piores. Talvez você tenha sido muito mais apaixonada por outro. Se conecta com ele, se conecta com essa lembrança. Observa quem vem à sua mente. Pode ser que seja alguém que você nem suspeitava que viria. Talvez seja uma figurinha carimbada. Não tem certo nem errado aqui. Apenas o que é agora. E observa o que acontece no seu corpo quando essa nova memória emerge. Observa os seus sentimentos e o que você pensa. Presta atenção no seu rosto. Se está relaxado, se está tenso. Se de repente abrir um sorriso involuntário. Ou se o seu senho está franzido, em sinal de desagrado. Se conecta com o terceiro, com o quarto. Se conecta com o seu primeiro marido. E se teve mais de um, se conecta com o segundo. Isso também acontece. Se não acontecesse, não teria acontecido com você. Se conecta e observa. Observa o que acontece no seu corpo. Escuta a voz sem palavras, te sussurrando qual é a reação que pensar nesse homem, nessa mulher, te traz. Apenas observa, sem se julgar, sem se criticar, sem se comparar. Apenas observa. Isso. Talvez venha uma emoção, talvez sua cabeça seja inundada de pensamentos e críticas e acusações. Talvez emerja uma dor, uma mágoa, um desejo de revanche. Tá tudo bem. Acolhe, seja o que for que vier. Acolhe. E apenas observa o que acontece no seu corpo. Isso. Muito bom. Talvez venha um suspiro, talvez um arrepio, talvez até um suave tremor. E tudo bem, porque isso faz parte. Pequenas descargas. Bom. E pouco a pouco vai abrindo seus olhos, no seu tempo, sem pressa, e voltando para cá. Vem. Isso. Talvez dê vontade de espreguiçar, talvez dê vontade de mover os ombros, mover os pés, mover o corpo. Talvez você queira girar a cabeça. Faz devagar. Talvez até venha um bocejo. Isso também faz parte. Muito bom. Agora, vem a segunda parte do exercício. Faz uma lista. Faz uma lista dos seus ex-namorados, companheiros, marido. Faz uma lista dos homens que passaram pela sua vida. Não quaisquer homens. Os homens que vieram à sua mente nesse exercício. E anota eles em lista. Do primeiro ao atual, se é que você está num relacionamento. Faz essa lista com calma.
Coloca o primeiro nome, percebe qual a sensação, coloca o segundo, o terceiro. E olhando para eles, experimenta só por um instante olhar para a lista e dizer, sim, essa é a minha história, foi assim que aconteceu. E quando você terminar de falar, observa o que acontece no corpo. Observa se é mais pesado, mais leve, qual a sensação. E quando você observar, coloca nos comentários. Tira suas dúvidas, coloca suas sensações, eu costumo responder. Eu sou Maria Cláudia Cabral, especialista em recomeços, e ajudo mulheres que querem curar a si mesmas, curar seu sistema familiar e contribuir para a cura do planeta. Se você é uma dessas mulheres, não se esquece de inscrever no canal, porque todas as terças-feiras, às 4 da tarde, você tem um encontro marcado comigo para a gente tomar um café juntas, aqui, e falar de amor. Até a próxima!